ministros cancelados até agora: Jorge Messias, o AGU, José Levi, ex-secretário-geral de Alexandre de Moraes no TSE, Benedito Gonçalves, o missão dada, missão cumprida, Ayrton Vieira, que é auxiliar de Alexandre, Marco Antônio Martins Vargas, ex-assessor eleitoral, Rafael Henrique, juiz auxiliar de Moraes, e Cristina Iokiko Kuzahara, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes. A gente ouviu falar bastante dessa moça nos últimos dias, não é? E com eles, todos os seus familiares imediatos também perderam a possibilidade de ver o Mickey e o Pateta lá nas terras do Tio Sam. Eles se juntam a Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Paulo Gonet, Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco, além de Alexandre Padilha, Mozart Júlio Tabosa Salles e Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo. Até falei sobre ele aqui outro dia, fiz uma espécie de mini-doc sobre ele. Então, assim, a lista está crescendo. O que eu conversei com vocês no vídeo de ontem à tarde, eu estava falando sério. Eu acho que o Brasil será o maior país de magnitizado da história da Lei Magnitsky. E aí, logo após novas sanções trumpistas se abaterem sobre as cabeças dos donos da bagaça toda lá no país das bananas, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo viram novos alvos da justiça do país do oba-oba. E o pior não é isso. Sim, o regime reagiu, denunciou os dois, mas os Estados Unidos não se aquietaram não e dão sinais de que novas sanções estão a caminho. Enquanto isso, tem muitos sancionados chorando como se não houvesse amanhã na rede social, e a gente está aqui a postos para esfregar a hipocrisia na cara deles. Teve fala de Janjo na ONU, que não é a abertura da ONU, é uma reunião extra, né? Que falou sobre democracia e sobre o conflito no Oriente Médio. É a tal reunião de alta, não sei das quantas, né? Alta elite. Um negócio assim, vou passar para vocês direitinho aqui nesse vídeo. E ele, de novo, condenou Israel e defendeu o Estado palestino como uma nação soberana. Fica comigo até o final desse vídeo, vamos comemorar a chegada da primavera, o Ano Novo Judaico e, sim, as leis Magnitsky, que se abateram sobre as cabeças de todos aqueles que merecem levar uma traulitada da Lei Magnitsky. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. E no meio de tanta emoção do dia de ontem, porque aqui de tédio ninguém morre, o Eduardo Bolsonaro disse que, olha, para quem acha que os Estados Unidos estão de brincadeira, sugiro pensar novamente. O governo de Donald Trump 2.0 é mais disruptivo do que vocês imaginam. Ele estava falando exatamente do quê? De uma matéria que saiu aqui, olha, que disse que os Estados Unidos podem sancionar o Tribunal Penal Internacional em breve. Eu entendo muito bem porque que Donald Trump gostaria de fazer isso, eu também gostaria, porque o TPI se transformou num covil de ditadores e genocidas advogando em causa própria. Foi isso que o TPI se transformou. Eu apoio, mas será que Donald Trump terá coragem de fazer isso? Já vai deixando aí nos comentários para mim se você acha que sim ou que não. Você é a favor das sanções lá no TPI ou não? Você entende tudo o que está acontecendo por lá? E aí o que me deixou alarmada no dia de ontem também foi que muitos países que fazem parte, são signatários, né, da ONU, eles já reconheceram o direito da Palestina ser um Estado. Quem me acompanha aqui sabe muito bem que Palestina não é povo, né? Eles são árabes, pelo amor de Deus, né? Como árabes, os árabes que têm um monte de terra lá no Oriente Médio deveriam se responsabilizar pelo reassentamento dessas pessoas. Mas, enfim, isso é um assunto muito profundo, a gente não vai falar por agora. Mas o mais importante é que demorou, mas a França reconheceu o Estado da Palestina como nação soberana, indo na onda de Reino Unido, Canadá e Austrália. Aí eu fiquei mais ou menos organizada das ideias quando eu li sobre essa matéria que o Donald Trump está disposto a sancionar o TPI em breve. E claro que Lula, lá nessa reunião em Nova York, ele voltou a falar que o que Israel está cometendo lá em Gaza é um genocídio, que o terrorismo do Hamas não tem direito
de promover, né, tudo que estão promovendo, e blá, 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 blá. Mas o que me chamou a atenção foi essa parte da fala dele na reunião, eu vou soltar para vocês. O Brasil se compromete a reforçar o controle sobre importações de assentamentos ilegais na Cisjordânia e manter suspeitas. O Brasil vai relatar, eu vou passar para vocês de novo, presta atenção, olha o perigo. O Brasil se compromete a reforçar o controle sobre importações de assentamentos ilegais na Cisjordânia. O Brasil se compromete a relatar assentamentos ilegais na Cisjordânia? Então, o que vai acontecer? Partindo do princípio que Dona Janja estava nessa reunião com o lenço árabe, né, com o lenço palestino, que todo integrante do Hamas e daquelas facções por lá usam, eles vão receber informações completamente desconectadas da realidade do pessoal que tem muito interesse em que tudo aquilo ali vire Palestina e que Israel seja empurrado, né? Vire Palestina do rio ao mar e que Israel seja empurrado no mar do esquecimento, e vai relatar na ONU como se fosse a absoluta verdade. Eu fiquei muito preocupada com isso. É um movimento muito perigoso. E manter suspeita das exportações de material de defesa, inclusive de uso dual, que possam ser usados em crimes contra a humanidade e genocídio. E se compromete em parar de exportar material de defesa que possam ser usados para isso, né? Você acredita? Deixa aí para mim. Se você acredita no que Lula falou, digita 1. Se você não acredita, digita 2. Eu estou realmente muito alarmada com os rumos que as coisas estão tomando. Em contrapartida, do outro lado, lá na parte boa, no eixo do bem da ONU, Trump se reunirá com 11 líderes da ONU. Claro que Lula ficou de fora. Quem participará? Zelensky, Milei, entre outros. Participarão também monarquias árabes. Anota isso aí, mantenha em perspectiva. Lembram que eu falei? Palestinos são árabes, eles não são palestinos, eles são árabes. E Donald Trump se reunirá com monarquias árabes, porque no final das contas, a gente sabe muito bem que quem manda na bagaça toda são as monarquias lá naquela região. Então vamos aguardar, eu estou de olho em tudo. Tá? Voltando para o Brasil, que a treta aqui, a coisa aqui tá preta e tá boa. Quem se pronunciou ontem também foi o Marco Rubio, dizendo que os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e sua holding, o Lex Institute. Que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Isso aí, para mim, foi um recado para a galera interna e para a galera externa. Para a galera externa, a gente chega aqui no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, Eduardo Bolsonaro, ele confirmou que clientes do escritório da esposa de Moraes também poderão ser sancionados. Portanto, a tendência é que o escritório perca todos os seus clientes. O que acontece? Clientes do escritório serão sancionados daqui para frente, tá, gente? É do dia do estabelecimento da Lei Magnitsky, a esposa de Moraes e seu escritório em diante, é desse dia em diante. Por quê? Por que não vai pegar os clientes retroativos? Porque antes ela não era sancionada. Então a lei e a justiça deve ser para todos, inclusive para o meu inimigo, para o meu opositor. Então é bom que vocês mantenham isso em perspectiva, porém todos já foram avisados. A partir de agora vocês não podem mais ser clientes, senão nós vamos sancionar vocês também. O Paulo Figueiredo trouxe uma lista completinha de nomes que eu deixei de informar para vocês ontem, de que de uma forma ou de outra foram sancionados, nem todos com a Magnitsky, mas alguns também com a perda de vistos, tá? Então vamos lá. Paulo Figueiredo disse que vistos cancelados até agora. Jorge Messias, o AGU, José Levi, ex-secretário-geral de Alexandre de Moraes no TSE, Benedito Gonçalves, o missão dada, missão cumprida, Ayrton Vieira, que é auxiliar de Alexandre, Marco Antônio Martins Vargas, ex-assessor eleitoral, Rafael Henrique, juiz auxiliar de Moraes, e Cristina Iokiko Kuzahara, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes. A gente ouviu falar bastante dessa moça nos últimos dias, não é? E com eles, todos os seus familiares imediatos também perderam a possibilidade de ver o Mickey e o Pateta lá nas terras do Tio Sam. Eles se juntam a
Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Paulo Gonet, Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco, além de Alexandre Padilha, Mozart Júlio Tabosa Salles e Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo. Até falei sobre ele aqui outro dia, fiz uma espécie de mini-doc sobre ele. Então, assim, a lista está crescendo. O que eu conversei com vocês no vídeo de ontem à tarde, eu estava falando sério. Eu acho que o Brasil será o maior país de magnitizado da história da Lei Magnitsky. E aí o regime reagiu, né? Disse, não conosco ninguém podosco, precisamos dar uma resposta à altura a Donald Trump e essa corja Eduardo Bolsonaro que está lá ameaçando nossa soberania, né? Soberania! Como diz o Peter lá da Canamacá. E a notícia é de que a PGR denunciou Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação ao STF no processo da trama golpista. Guarda esse detalhe da trama golpista em perspectiva, que eu vou voltar já já no caso Bolsonaro, vocês vão entender o absurdo que está acontecendo. Então, a PGR afirmou que tanto o deputado Eduardo Bolsonaro quanto o jornalista, que eles chamam de blogueiro, articulam sanções para tentar beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo. O regime reagiu, eu nunca vi gente tão burra. Bem, o Jorge Messias, ele foi cheirar as pitangas lá no X, ele disse, mimimi, quando o Estado ataca um advogado por exercer a defesa de seu cliente, fica evidente que os princípios fundamentais do Estado democrático de direito foram gravemente violados. Aí eu não deixei por menos e mandei aqui, né? Moraes multa advogado de Silveira por insistência em progressão de pena, né? O advogado de Daniel Silveira foi só um advogado por exercer a defesa de seu cliente, atacado pelo Estado com E maiúsculo, o aparato do Estado que alguns ovo que tudo vê por aí no universo ficam utilizando de armamento pesado contra, por exemplo, advogados que exercem a defesa de seus clientes. E o Enio Viterbo caprichou também. Ele respondeu ao Jorge Messias que no dia 22 de setembro de 2025, o próprio Jorge Messias admitiu que o STF e a PGR violaram processos fundamentais do Estado Democrático de Direito. Se o senhor não sabe, o Viterbo diz para o Jorge Messias, o STF tem, neste momento, um inquérito criminal aberto contra um advogado que se chama Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, por advogar. E aí o Jorge Messias está achando que só ele, meu Deus, só ele pode ser protegido. Ai, meu Deus, os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito só são violados, gravemente feridos, quando é usado contra eles, né? Porque contra os outros não tem problema nenhum. E, obviamente, que Alexandre de Moraes lançou nota, e eu quero fazer um comentário de destaque nessa nota. Ele diz, a ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnitsky, a minha esposa, não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América de respeito à lei e os direitos fundamentais, como também violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Só esse comentário daria 3 dias e meio de análise, mas eu quero pular daí para cá o tanto que Moraes desrespeitou tudo. Ele está reclamando, porque mimimi, minha esposa. Olha aqui, ó. Moraes ordenou o bloqueio das redes sociais de mãe e filho de Carla Zambelli. Moraes bloqueou segunda conta de filha de Oswaldo Eustáquio, a primeira e a segunda conta. Moraes bloqueou redes sociais e contas bancárias da mulher de Daniel Silveira. Alexandre de Moraes bloqueia a conta bancária de mulher de Eduardo Bolsonaro. Moraes bloqueou conta de filho adolescente de bolsonarista foragido. Moraes bloqueou verba alimentar de mãe que recebia Bolsa Família para o sustento do filho. Então está explícito todo tipo de hipocrisia, tanto da turma do Jorge Messias, né, que é o moleque de recado de Dilma Rousseff, que ia levar a posse, o termo de posse de ministro para o Luiz Inácio Cachaça da Silva, para não ser preso pela Lava Jato, quanto pela turminha da mais alta corte de cristal, a elite aristocrática comunista que vige lá em Brasília. Então é tudo um bando de hipócrita.
ele tá de mimimi, ai, porque a minha esposa não tinha nada com isso. E a esposa do Eduardo tinha, a filha do Oswaldo Eustáquio tinha, a mãe e o filho de Carla Zambelli tinham. Hein? Então não se iludam com esse mimimi. Aí Paulo Figueiredo pontuou que está saindo aí lá nos corredores de Brasília, que olha só, o Paulinho da Força, ele tá lá, né? Tinha marcado uma agenda de conversa com bancada de PL, bancada de outros partidos, diz que marcou até com centrais sindicais para bater um papo sobre anistia, aprovação da anistia ou não, e depois do que aconteceu ontem, ele disse, temos que repensar tudo. O que ele está querendo dizer? Ele vai retroceder com medo da Magnitsky ou agora não vai ter nem conversa? Vai ser na base da ditadura aberta e escancarada por parte da relatoria do PL da anistia. E o que você acha? Você acha que a Câmara e o Senado vão se submeter mais uma vez? Deixa nos comentários para mim. Tá quente o negócio, tá? Tá quente. E aí há gente que jura que o próximo que vai receber o peso da Magnitsky no Esquengo, esposa também vai receber, junto com outros institutos. Tem gente que jura que é o Gilmar Mendes. Eu não sei de nada, vou só mandar esse recadinho aqui do Paulo Figueiredo que disse: há muitos paralelos entre a situação de Alexandre e Viviane de Moraes Bassa de Moraes, advogados do Instituto Lex, e do Gilmar Mendes, Guiomar Mendes, Bermudes Advogados e IDP. Resta saber até onde irá o suporte ao sancionado. E isso não é uma ameaça, mas uma mera constatação. Será que o IDP será o próximo? Vocês lembram que eu falei no vídeo de ontem à tarde que eu ia ficar muito feliz, mas feliz de verdade, pesadamente feliz, quando as coisas começarem a vir também da Europa, da União Europeia? Olha, não vai ter conta aqui também não vai ter instituto aqui também não vai ter universidade aqui também não. Tá bom? Não vai ter para hoje na fila do pão. O negócio tá quente. E aí eu quero trazer novamente para vocês a denúncia contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo como reação do regime, que o Jair Bolsonaro também está participando do mesmo inquérito. Acontece que o Alexandre de Moraes decidiu não apresentar denúncia contra Jair Bolsonaro, mas apresentou denúncia ontem contra o Eduardo e o Paulo Figueiredo. Ora, doutor Sebastião Coelho lembrou muito bem que, já que o ministro Alexandre resolveu não denunciar Bolsonaro, não tem por que mais Bolsonaro estar preso. Ele não pode estar com tornozeleira eletrônica, todas as sanções devem cair, entendeu? As medidas cautelares têm que desaparecer. As que foram impostas agora a partir do dia 18 de julho. Tem que desaparecer. Bolsonaro tem que ser posto em liberdade imediatamente, porque a denúncia baseada no mesmo inquérito foi apresentada somente contra Eduardo e Paulo Figueiredo, mas não contra Jair Bolsonaro. Não tendo sido denunciado, a consequência lógica é a liberdade imediata. E aí, você acha que Moraes vai soltar Bolsonaro? Se você acha que vai, digita 1. Se você acha que não vai, digita 2. E já caminhando para o final, o Michel trouxe um comentário que eu acho bem apropriado. Ele disse que a Magnitsky é ruim? Sim, é muito ruim. Mas o fim do tirano não será através dela. O que vai derrubar de vez o reinado dele será a investigação sobre a entrada fraudulenta de Felipe Martins nos Estados Unidos. O que você acha? Você acha que essa investigação a respeito da fraude, né, que forjaram a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, a partir do momento que se puxar o fio lá, né, e chegar a alguém, pelo menos muito próximo ao careca, oleosa, que se acha uma mente brilhante, você acha que esse pode ser o fim dele, o fim do reinado dele? E pode ser assim um sossega-leão para essa guinada de ditadura que nós estamos vivendo aqui no Brasil? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento e seus comentários. Putz, falei pra caramba, né? Bem, de olho lá em Israel, um feliz ano novo a todos, ano novo judaico, tá? Até dia 24 você pode comemorar aí a sua ceia, a chegada da cabeça do ano, e eu peço a vocês que orem pelo presidente Jair Bolsonaro. Vou encontrar com vocês nos comentários. Conta aí pra mim, agora vai ou racha? Beijo no coração, deixa o like, compartilha se você gosta do meu trabalho. Aqui tem um Pix, onde você tem a oportunidade
de trilhar comigo esse caminho tão solitário por aqui, mas nunca me submetendo a mentiras e pressões e a perigos. Nós seguimos juntos, ombro a ombro, já tem mais de 10 anos que eu estou por aqui e eu continuo contando com vocês. Beijo no coração, fui! Sou a favor da tese de que a química é um baita pote de vaselina. Donald Trump fez o L. E agora, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo? Vocês não vão mais conseguir tentar livrar a cara de Jair Messias Bolsonaro? Essa é a manchete que está ululando na rede social e nos portais de veículo da mídia capacho do governo. Donald Trump, em plena ONU, falou para todo mundo que abraçou Luiz Inácio e que entre eles rolou uma química excelente. Eu sou a favor da tese de que a química é um baita pote de vaselina, mas tem pessoas com coração mais peludos que o meu que acham que o baita pote é de sal grosso. E a mídia ovulane, como se não houvesse amanhã, dando botes com bumbum de felicidade e satisfação, dizem que agora o tromposo é nosso e ninguém tasca. Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre verdades que a mídia do regime jamais te falará. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Vamos para a pauta. É realmente incrível como o povo brasileiro estava mais ansioso pelas declarações de Donald Trump na ONU do que pelas declarações do seu próprio presidente, porque a gente sabe muito bem do que aquilo é feito, né? É soberania, é agenda verde, é democracia, enfim, é o fim da fome, acabei com o fim da fome, mas o programa Fim da Fome continua. Enfim, aquelas platitudes todas que nós estamos mais que acostumados. Mas a população brasileira estava mesmo ansiosa pela fala de Donald Trump, que tinha 15 minutos, mas falou 45 minutos sem ser interrompido, coisa que não aconteceu com Janjo nos seus últimos compromissos oficiais, né? Mas quem é que para o Lourão? Não, senhores, ninguém silencia Donald Trump. E muitas coisas aconteceram. Donald Trump reclamou do teleprompter, reclamou da escada rolante que parou justamente na hora em que ele e Melania foram subir a escada, a gente tem inclusive imagens sobre isso, e colocou alguns pingos nos is em relação a vários países do mundo, e o Brasil ficou de fora? O Brasil não ficou de fora. Então, a fala do Donald Trump a respeito do Brasil foi um conjunto, mas a mídia do regime só vai te mostrar um ponto. E aqui a gente vai desmascarar a mídia do regime, como sempre fazemos. Aliás, eles não mentirão incólumes, não no nosso turno, né, brava gente? Então vamos lá, aqui eu tenho as imagens do exato momento quando a escada rolante parou. Aqui está o Donald Trump e a Melania, e quando eles ingressaram na escada rolante, milagrosamente, a escada rolante parou de funcionar. Melania, como toda dama de primeiro mundo, começou a subir as escadas. Será que eles imaginaram que eles não conseguiam, não sabiam subir escadas sem ser escadas rolantes? Vai saber, né? Então vamos ao frisson das redes sociais hoje. Donald Trump fez o L. Será que ele fez o L mesmo? Para corroborar essa manchete que Donald Trump fez o L e abraçou o Lula agora como se não houvesse amanhã e agora Jair Messias Bolsonaro está ferrado, eles destacam essa fala aqui de Donald Trump. Vamos lá que eu vou ler a legenda para os nossos amigos. Ele diz que ele tem um problema de falar sobre isso para vocês, porque ele estava entrando lá e o presidente do Brasil estava saindo e eu vi, ele me viu, nós nos abraçamos. Olha que interessante. Quer dizer, então, que aqui na mídia, Janjo diz que não tem conversa com Donald Trump, mas quando dá de cara face to face com o Lourão, ele dá abraço. Revelador um negócio desse, você não acha? Donald Trump continua falando, né? Na verdade, nós marcamos uma reunião para a próxima semana, nós não tínhamos muito tempo para conversar, somente 20 segundos, e eles estavam olhando em retrospecto. Estou feliz em ter esperado, porque provavelmente as coisas não teriam ido tão bem, mas nós conversamos. Tivemos uma boa conversa e concordamos que iremos nos reunir semana que vem. Isso é fabuloso, porque Donald Trump simplesmente encurralou o Janjo na parede e disse para ele: eu espero você para conversarmos. E aí Janjo não vai poder dizer que não tem mais conversa com o Trump, né? Meu Deus!
E ele continua que se isso for pertinente a vocês, ele me pareceu um bom homem, na verdade. Ele gostou de mim e eu gostei dele. Mas se você e eu só negocia com pessoas, se eu não gostasse dele, não negociaria com ele. Mas, pelo menos, naqueles 39 segundos nós tivemos uma boa química. Começamos com o pé direito. E isso foi o bastante para que a mídia do regime começasse a ulular, né? Primeiro a gente tem que trazer que numa relação com Trump e governo dos Estados Unidos não quer conversar. Isso foi o que Lula disse em todos os seus compromissos oficiais, nacionais, ou seja, dentro do Brasil e fora do Brasil, porque ele repetiu isso aí como se não houvesse amanhã. Inclusive, essa declaração que eu destaquei para vocês foi concedida em entrevista à BBC. Tá? Ele disse, não tem. Então, ele é mentiroso? Não sei. E aí o Guga Noblat está lá, fazendo carnaval. Trump fez o L e agora? Dudu Bolsonaro e Paulo Milkshake Figueiredo. Ainda vão chamar o Trump para defender o papai? Olha, os analfabetos de pai e mãe. Tem mais um analfabeto aqui, que é o Guga Chakra, que disse que vê fala do presidente norte-americano sobre o brasileiro Lula uma vitória para o governo e duro golpe no bolsonarismo. Vocês acham que realmente o Donald Trump abraçou o Zé Cachaça e fez o L? Vai deixando aí nos comentários para mim. O que eu não posso deixar de destacar para vocês foi a parte anterior à fala do Donald Trump a respeito de Janjo, de ter rolado uma baita de uma química maravilhosa entre eles. Olha só o que o Donald Trump falou antes disso. Brasil agora enfrenta grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos e outros. Com censura, repressão, corrupção judicial. Vocês acham que corrupção judicial foi um recado para o ovo que tudo vê? Se vocês acham que foi um recado, digite 1. Se vocês acham que não teve nada a ver, eu estou apenas Pilciluca das ideias nas minhas análises, digite 2. E ele continuou. Perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos, e eu tenho um pequeno problema em dizer isso, e é só depois disso que ele entra na fala do Lula. Então ele disse, olha, vocês estão tudo lascado, Brasil, vocês estão lascados, vocês estão enfrentando tarifas por causa disso, disso, perseguição política, tudo. Mas eu encontrei com o chefe de vocês, e a gente vai conversar. Claro que Paulo Figueiredo diz que Trump é realmente um gênio, e eu realmente estou convencida de que Trump é um gênio. Ele denunciou a ditadura brasileira, a invasão da jurisdição americana na ONU, e acabou em seguida dizendo que gostava de Lula e o chamou para conversar, e complementa dizendo que o Brasil vai continuar indo mal, exceto se estiver ao lado dos Estados Unidos. Deixou o presidente brasileiro numa situação impossível. Lula vai ser obrigado, ele foi obrigado agora a ir à mesa de negociações, ouvir verdades e negociar algo que ele não tem como cumprir. Entenderam que a anistia será ampla, geral e restrita? Vários cisnes negros, né? Uma tempestade de cisnes negros por aí. E o Paulo Figueiredo, em relação à reação da mídia burra, né? E achando que todo mundo é burro como eles, ele disse: aqueles que não fizeram o Mobral da negociação, se querem analisar a fala, se foi boa ou ruim para Lula, vejam quais são as possibilidades que o presidente brasileiro tem agora, na nova posição em que se encontra. Terá que encontrar com Trump ou assumir que quem não quer assunto com Trump, com o democrático Trump, é ele. Tem a obrigação de voltar com alguma vitória se assentar à mesa de Trump. Ouvirá sobre a situação do país com fatos incontestáveis da boca do presidente, exatamente como foi no caso de Cyril Ramaphosa, na África do Sul. Terá que dizer ao presidente americano que o judiciário brasileiro é independente, que Bolsonaro era uma ameaça à democracia e que o Brasil quase teve um golpe no 8 de janeiro. Só que essas mesmas narrativas foram criadas e usadas contra o próprio Donald Trump por anos. E aí? Você vai explicar que disse que se Trump estivesse no Brasil também seria preso pelo 8 de janeiro? Que Trump era a nova face do nazismo? Quando disser que não pode fazer nada, será cobrado sobre o projeto da anistia. E aí? Checkmate.
Lula termina o dia de hoje em uma posição política infinitamente pior do que começou. E eu concordo em gênero, número e grau. Mas o que salta aos olhos no final do dia? É que tem um monte de petista, um monte de esquerdista na rede social elogiando Lula por ter conseguido arrancar um elogio de Donald Trump, o mesmo Donald Trump que Lula taxou como moço do regime do bigode. Aí o André Constantino vem cá. Vocês petistas estão animados, estão gratos, estão esfuziantes com o elogio de um nazi? Vocês estão de brincadeira com a gente, né? É a hipocrisia como se não houvesse amanhã. E eu percebi que tem alguém, pelo menos uma luz, um sol a brilhar da parte da esquerda e da mídia capacho do regime, que parece que entendeu do que se tratou os elogios de Donald Trump. Agora há pouquinho, que Donald Trump se encontrou com o Volodymyr Zelensky recentemente, e havia uma expectativa de que os Estados Unidos fossem fazer algum tipo de sinalização, de ajuda com armamentos, pressão contra a Rússia, e o resultado que a gente teve foi Zelensky sendo profundamente pressionado pelo presidente americano e saindo, batendo a porta sem nem ser levado à porta pelo presidente americano, tudo isso na Casa Branca. A gente teve uma outra situação muito embaraçosa recentemente também, envolvendo o Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul. No meio do encontro, quebrando todos os protocolos, Donald Trump passou um vídeo falando sobre o genocídio contra os brancos, sobre a cristofobia. Colocou um vídeo, não, ele provou, ele apresentou provas de que isso realmente estava acontecendo na África do Sul. E se vocês não lembram, aqui está o episódio, eu vou soltar alguns minutos, segura aí, alguns segundos. Tirar o áudio. Aqui o Donald Trump mandou escurecer a sala, o vídeo está sendo exibido aqui e está mostrando as covas dos fazendeiros brancos que foram, né, liquidados lá na África do Sul, e todo mundo lembra o episódio com Volodymyr Zelensky, né, que chegou a virar um bate-boca. Business like this, I tell you. Just say thank you. I said a lot of except that there are disagreements. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who e aí gave you virou sheets. bate-boca. Eu acho que algumas pessoas já entenderam que não, eles não podem contemporizar esse tipo de coisa. Achar que Donald Trump quer arrastar alguém para uma cilada e que não vai oferecer flores primeiro é o cúmulo da analfabetice. É isso. Foi o grande momento da ONU. Tenho certeza que não acontecerá nada de mais emocionante do que já aconteceu até agora nesse embate de Donald Trump em resposta às falácias do Janjo. As falácias do Janjo eu comento amanhã com vocês na edição das 7 horas da manhã em ponto. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo para apoiar a mídia independente. E eu encontro com vocês nos comentários. E aí, você acha que o Donald Trump agora fez o L? Comenta! Alguma coisa muito grande está acontecendo lá no hemisfério norte, porque os Estados Unidos mandou chamar mais de 800 generais que estavam espalhados em suas bases no mundo inteiro para uma reunião, sem mencionar o que eles vão tratar nessa reunião, numa base lá no Quântico, acho que é no norte da Virgínia. E eu quero falar sobre isso, porque esse é o tipo de assunto, na atual conjuntura geopolítica, é um assunto que coloca um monte de mastodontes atrás da minha orelha. Não sei como é que vocês interpretam esse tipo de notícia, mas eu quero falar das possibilidades que me preocupam. E já que a gente está falando, né, de general, vocês sabiam que os Estados Unidos também está pensando em sancionar um general brasileiro? E quem é que deu o ar da graça? Generais brasileiros. O Exército disse, não, isso não pode. Pode cometer perfídia, amando de um certo ovo que tudo vê, mas ser sancionado aí já é demais, né? Nessa edição eu também vou comentar com você a respeito do PL da anistia, que não é mais o PL da anistia. Inclusive, Paulinho da Força, eu destaquei, né? Dei destaque para a fala dele nesse vídeo, que ele diz que, olha, meu texto, como relator, não tem anistia ampla, geral e restrita. Então, a gente vai ver o que causou isso e para onde isso vai. Eu quero conversar com vocês sobre isso e quero falar também a respeito
do Ciro Nogueira, que dessa vez despencou a máscara, não é que caiu, né? Teve um entreveiro com ele lá e o Paulo Figueiredo, e as palavras dele, gente, as palavras dão todo o tom do que ele pretende. E aí tem um outro assunto também, que é uma tal de negociação joesliana, que parece que agora, depois de terem tentado colocar o crédito da salvação do Brasil através da anistia em Temer, Aécio e Paulinho da Força, parece que agora estão tentando o Joesley. É o Joesley da JBS, aquele mesmo envolvido na Lava Jato e aquela coisa toda. Então, bora tomar um cafezinho comigo no sábado, que é isso que a gente tem para hoje? Então, assim, desculpa a minha ausência, eu vou falar pausadamente, esse vídeo vai ficar mais longo do que o que de costume, então eu vou pedir para você, separa o cafezinho, separa o antiácido também, que tá ruim o negócio aqui hoje, aliás, como sempre, tá bom? Antes de começar, preciso pedir, né, seu like, seu compartilhamento, se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações. Se você compartilhar o nosso link aí nos grupos de Telegram e Zap por onde você anda, você ajuda a nossa voz a chegar mais longe. E se você já é inscrito aqui no canal, dá uma revisadinha aí, gente. Nossa visualização tá tão baixinha. Vê se você continua inscrito, quebra essa para nós. Bora pra pauta. Então vamos começar já com esse assunto bombástico que os Estados Unidos está estudando tirar visto de comandante do Exército. O general Tomás, o Tomás Rico, Tomás Vagabundo, Tomás Cretino, é o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro, responsável pela Operação Perfídia. Parece que a bicho tá pegando feio, tá? Eles estão estudando revogar o visto do general e a medida passou a ser discutida porque na visão do governo do Donald Trump, o general teria sido indicado ao posto por Alexandre de Moraes, que garantiria respaldo da cúpula militar a decisões do ministro no STF. Eu poderia passar 4, 5 dias aqui conversando as várias camadas do que essa notícia traz nas entrelinhas, tá? Mas como eu ainda estou sobre os auspícios do alcance dos tentáculos do ovo que tudo vê, eu vou deixar só até aqui para vocês entenderem que a coisa tá ficando preta e tá escalando. E aí, no meio de tudo isso, quem reage? Generais. Generais reagem a risco dos Estados Unidos tirar visto do comandante do Exército. Eles acham que isso vai ficar muito ruim, né? E estão apelando aí pro relacionamento histórico de cooperação entre as forças dos dois países, que isso é um exagero, que não pode. Interessante que os mesmos generais se calaram diante da Operação Perfídia, que foi praticada contra seu próprio povo. Mas quando fala em, olha, nós vamos tentar responsabilizar vocês, viu? Aí não pode, não. Vocês entenderam do que se tornou, do que está sendo feito o generalato do Brasil? Estamos ou não estamos a caminho de Venezuela? Eu tenho quase certeza, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários para mim. E já que nós estamos falando de sanções generais e Trump, eu tenho que dar essa notícia para vocês e eu tenho aqui uma pitaquinha, né, de opiniões para dar. A notícia saiu em primeira instância, acho que na BBC, e disse que Trump anunciou um encontro incomum de Hegseg com os generais e seria um encontro tipo Kumbaya, né, um encontro amigável. E embora o site político chame o secretário de secretário da Defesa, não, isso já mudou, é secretário da Guerra, Trump já mudou isso. E disse que o Hegseg exigiu centenas de altos funcionários que fossem a uma base perto de Washington na próxima semana, tá? É na base do Quântico. Então a matéria diz que Donald Trump saudou a ordem incomum de seu secretário de Guerra para que centenas de generais e altos funcionários se reunissem pessoalmente na próxima semana, no momento Kumbaya, mesmo que algumas autoridades de defesa temessem que isso fosse pouco mais do que uma oportunidade para fotos. Eu acho que estão tentando passar pano aí na geral, tá? E aí abro aspas para o Trump, ele disse, é ótimo quando generais e pessoas importantes querem vir aos Estados Unidos para ficar com o agora chamado secretário da Guerra. Fecho aspas. Então, né, é isso. E aí a gente pode
elocubrar que a primeira coisa que me chama a atenção assim de bate-pronto é a segurança da informação. Eu conheci um militar brasileiro que ele tinha muitas reuniões no Nordeste, ele era do Sudeste, ele tinha muitas reuniões no Nordeste com superiores dele, né? Generais 4 estrelas, que eles não se comunicavam por celular. Ponto, acabou. Ele pegava o aviãozinho lá em São Paulo e ia para o Nordeste, a gente nunca sabia o estado, mas ele ia para o Nordeste e as comunicações que tinham que ser feitas eram feitas pessoalmente. Então a primeira coisa que me chama a atenção nesse assunto é isso, segurança da informação. Ah, mas tem linhas seguras, inclusive alguns generais disseram, isso é um absurdo, isso é uma coisa incomum. Tem links seguros que eles podem gravar um vídeo e a gente receber com as ordens, com as considerações. Tem linhas seguras de comunicação onde a gente pode conversar, mas acontece que tem um monte de especialista dizendo na rede social que não é bem assim. É seguro pero não mútil, né? Si pero não mútil, a segurança. Por quê? Porque tem um monte de dedo duro general que odeia Donald Trump. Não é só aqui que tem melancia, lá nos Estados Unidos também tem, em menor número, creio eu, e quero acreditar assim, mas também tem. E aí o negócio vai ser, face to face, olho no olho. Segunda coisa que me chama a atenção nessa operação toda é que parece que o mundo até então está em segurança, senão o secretário de guerra de Donald Trump não mandaria esses generais responsáveis por bases espalhadas pelo mundo inteiro largarem suas bases e virem até os Estados Unidos. Mesmo porque tudo quanto é general de primeiro escalão reunido num único dia, no mesmo lugar, no mínimo sensível. Então, vocês podem imaginar aí que deve estar tudo bem. A não ser que eu esteja muito equivocada e tenha a operação da operação por trás disso, visando algo muito maior e muito pior. Mas aí eu vou deixar para os mastodontes de trás das orelhas de vocês, porque eu não sou obrigada a perder noite sem sono, né, com isso. Tem muita gente apostando que é uma operação que visa a Venezuela, então eles esperam retaliações em todos os lugares do mundo, se é que vocês me entendem, né? Venezuela, Maduro, Putin, Turquia, Putin e África, Oriente Médio, enfim. E aí o pessoal precisa ser orientado face to face. Mas também eu não posso deixar de pontuar para vocês, e isso eu não li na internet, isso é coisa da minha cabeça mesmo, eu não posso deixar de pontuar para vocês a possibilidade de que no hemisfério norte eles estão caminhando para o inverno, e segundo o moço festivo lá, o Putin, que está doido por uma festinha, né, pela terceira festinha mundial, ele adora fazer essas coisas no inverno, né? Fazer ofensivas, fechar gás para pressionar a Europa, entre outras cositas mais. E aí eu também fico com um olho no peixe e outro no gato lá para os lados da União Soviética, que agora se chama Rússia. O que você acha a respeito desse assunto? Você acha mesmo que é como a matéria do político falou? Eles só querem reunir todo mundo com uma oportunidade de fazer uma foto? Mas olha, nem a minha cachorra, nem a Estrela, nem os gatos do meu filho que estão aqui em casa acreditam nessa possibilidade. Eu estou veementemente preocupada com isso. Não consegui saber nada além do que já foi dito abertamente nas redes sociais e também se tivesse descoberto não falaria. Lógico, né? Para a minha própria segurança. Deixa aí nos comentários para mim o que vocês acharam das possibilidades que eu apresentei aqui. Ainda falando sobre Donald Trump, a situação do Brasil, o tarifaço do Xande caindo sobre nossas cabeças, Lula na ONU dizendo que não tem tempo para conversar com Donald Trump, depois voltou atrás, disse que o encontro vai acontecer mesmo, mas parece que agora vai ter uma interferência joesliana. Segura aí que eu já comento com vocês em detalhes a respeito desse assunto. Mas o que está acontecendo aqui na mídia mainstream é que, na possibilidade realmente de acontecer um encontro pessoal, né, face to face, entre o Zé Cachaça e o Donald Trump, a mídia está ululando, assim, está ovulando, está dando botes positivos, né, com o bumbum, dizendo que agora Eduardo vai para escanteio, tá? Na Globo News, o Camarote diz que essa estratégia do Eduardo Bolsonaro
fundou a oposição bolsonarista de vez aqui no Brasil. Diz que eles perderam a bandeira do nacionalismo, estão acumulando derrotas atrás de derrotas. Quais, senhores? Quais? Eu só estou acumulando Magnitsky como se não houvesse amanhã. Ele continua, porque Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo insistem nessa estratégia. É uma direita que está acéfala. E o Camarote completou: hoje o tiro não parte do governo para a oposição, parte da direita para a direita. No mês de maio, início de junho, o presidente Lula estava nas cordas. Quem colocou uma boia para salvar o Lula foi o Eduardo Bolsonaro, que começou tudo isso. Vocês precisam manter em perspectiva, porque eles não têm outra coisa para falar para tentar amenizar a situação do Zé Cachaça. Então eles vão continuar tentando vender uma narrativa de que foi o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo que salvaram Lula, que estava nas cordas, proporcionando desta forma uma atenção de Donald Trump especial para cima de Lula, a ponto de rolar até uma química, né? Vocês sabem bem. E o Valdo Cruz também diz que a expectativa do governo Lula é de que, a partir desse primeiro encontro com Trump, tenha um processo de escanteamento de Eduardo Bolsonaro. Gente, eles estão mais perdidos que cego em tiroteio de verdade. Estão mais por fora que um umbigo de vedete. Inclusive, ontem eu também dei uma lida numa manchete, parece que Trump está pensando em dar um pulo aqui no Brasil para falar com o Jair Messias Bolsonaro. Alguns programas já estão debatendo sobre essa possibilidade. Será que Alexandre de Moraes liberaria o ingresso? Será que daria autorização para Trump? Gente, eu não sei, mas eu acho que tem coisas bem importantes acontecendo paralelamente a isso, e eu vou chamar a atenção de vocês, tá? Que é esse negócio aí da negociação joesleyana. O Paulo Figueiredo, ontem à tarde, disse: quer dizer que a nova esperança da imprensa é a diplomacia joesleyana? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão mais perdidos que barata tonta. A propósito, quando será a tal reunião com o Lula que resolverá os problemas do Brasil e Estados Unidos, hein? Estamos ansiosos, mas aqui ninguém sabe dela ainda. Por quê? Porque o Zé Cachaça não marcou a data da reunião e nem horário. Mas por que ele está falando de diplomacia joesleyana? Por causa dessa matéria aqui na Folha do Seu Paulo. Joesley Batista teve encontro com Trump semanas antes de acena Lula. Então agora a mídia mainstream está tentando vender para você que sabe aquela química que Donald Trump disse que rolou entre ele e Janjo lá na ONU? Foi provocada, foi fomentada, foi articulada, foi negociada pelo Joesley Batista. É o mesmo da JBS. E a matéria vem dizendo que o empresário Joesley Batista, que teve suas condenações anuladas também, um dos donos da gigante de carne JBS, eles não dizem que foi condenado, que estava envolvido em escândalo, nem nada, foi recebido em audiência pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, semanas antes do aceno do republicano ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com 4 pessoas ouvidas pela Folha do Seu Paulo, há cerca de 3 semanas, Joesley discutiu com Trump na Casa Branca o tarifaço de 50% aplicado pelos Estados Unidos contra produtos vendidos pelo Brasil, que afeta o setor de carne. Outro tema de interesse de Joesley, tratado na reunião, foi a importação de celulose. Enfim, um moço aqui, todo poderoso, se reunindo com Trump. Mas não durou 24 horas essa palhaçada. Por quê? Porque o Sam Puncher já veio a público desmentir tudo, e sim, eu vou soltar a fala dele para vocês, que é muito importante. Vamos lá. O empresário Joesley Batista encontrou-se com o presidente norte-americano aqui na Casa Branca no início de setembro. Essa informação foi divulgada hoje mais cedo pelo jornal Folha de São Paulo. Eu apurei com fontes no governo norte-americano que, de fato, Trump encontrou-se com um representante do grupo JIF e que eles discutiram basicamente empregos nos Estados Unidos. Nesse contexto, Joesley Batista teria demonstrado preocupação com as consequências do tarifaço a nível global e também no Brasil. A conversa não teve um contexto político e os motivos alegados aqui pela Casa Branca para impor sanções ao Brasil também não foram discutidos. Acabou, mentira, tudo mentira da Folha do São Paulo, entendeu? Mentira, não se discutiu nada de anistia, não se discutiu nada. O Joesley foi lá e falou: ó, 70 mil empregos eu gero aqui nos Estados Unidos, com carne brasileira, então vamos conversar? E não teve nada de articulação política, nem coisa para Janjo, nem fomentou química com Janjo, nem nada.
dessa porcariada toda. Eu amo provar que a Folha de São Paulo é sempre a Folha de São Paulo. Um veículo que mente para seus leitores. Certinho, certinho. Já já nós vamos falar com vocês sobre o Paulinho da Força e a anistia, mas antes eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Vocês lembram da dona Terezinha que eu vi falando para vocês, que mandou um e-mail para mim dizendo que ganhou de comissão mais de R$2.000 vendendo papel higiênico em promoção? Eu abri aqui a minha loja na Amazon, e eu vi aqui várias ofertas de papel higiênico. Por exemplo, esse neve, você compra 16 rolos, paga 15, mas é neve, tá? Folha tripla, aquele que é bem grossinho. Tá saindo por R$ 37,90 e já foi vendido mais de 4.000 unidades esse mês. Aí tem o Mimo, que é uma marca, né, que eu não conheço, aqui tá 34 e tal. Tem várias promoções, tem promoção do personal também, tem promoção do personal VIP e VIP 3. Gente, a dona Terezinha, eu não trouxe ainda o e-mail dela, que eu preciso censurar aí para vocês, eu não fiz isso, que dá um trabalhinho, tá? Mas o que ela está fazendo? Ela está fazendo dinheiro pela internet, garantindo uma renda extra a partir da casa dela, onde ela pode trabalhar e dedicar o tempo que ela quiser na vida, porque ela é aposentada, tá? A partir do celular dela, do computador ou do notebook dela. Você já parou para pensar que isso pode estar a seu alcance? Inclusive, eu vou deixar o link dessas promoções aqui na descrição e no comentário fixado, para se você quer também uma promoção de papel higiênico, você pode comprar. Como que a dona Terezinha fez? Ela me conta isso no e-mail. Ela aprendeu a fazer a loja dela na Amazon e, com isso, a Amazon gera um link dedicado para ela e ela manda esses links de promoções de produtos domésticos para o círculo de amigos dela. Então, ela mandou o link para o grupo da dança lá do baile da terceira idade, que ela participa, e ela mandou também o link para o grupo da hidroginástica, que ela também faz. E aí colocou no grupo da família, colocou na rede social dela, e em 46 dias ela tinha vendido tanto papel higiênico que ela somou mais de R$2.000 de comissão. Isso é fazer dinheiro pela internet. Então, todo dia eu estou aqui falando para vocês que o Daniel Alvarenga ensina como você, por exemplo, ganhar dinheiro através da Amazon, tendo sua loja própria. Você só tem que saber dominar a ferramenta. Dona Terezinha apareceu porque ela resolveu colocar lá nos grupos dela. Mas tem uma forma de você fazer isso sem aparecer? Tem, e você aprende isso de uma forma muito rápida, direta, sem enrolação, através do método do Daniel Alvarenga, que é meu amigo, é youtuber de direita. Faz o seguinte, não perde mais tempo não. Tem um link aqui na descrição e no comentário fixado. Esse link vai levar você direto para o WhatsApp do Daniel Alvarenga e lá vai ser liberado 3 aulas grátis para você entender melhor o assunto e decidir com mais segurança, tá bom? Não perde tempo, porque, senhores, se esse negócio aí da chamada do Lourão para os mais de 800 generais for verdade, nós vamos precisar de muita gordura para garantir pelo menos um complemento aí para nossa renda, tá bom? Não perde mais tempo, não. Mire-se no exemplo da dona Terezinha, que é um case de sucesso. Eu fiquei encantada em como que ela se virou com a idade que tem e foi lá. Eu faço hidroginástica, vou indicar meu link lá da promoção para o meu grupo de hidroginástica. Vou falar também com o pessoal da dança de salão. E essas pessoas foram compartilhando o mesmo link da dona Terezinha para os seus familiares e amigos, porque afinal de contas, quem é que não precisa de papel higiênico em casa? Todo mundo, né? Olha, foi uma sacada de mestre. Então, link na descrição e no comentário fixado. Bom, vamos lá. Vamos falar de anistia. É importante que vocês saibam que o PL da anistia acabou, tá? Não tem anistia, não tem ampla, muito menos geral e menos ainda irrestrita. Paulinho da Força, ele foi muito direto quando comentou a respeito do assunto no UOL. Olha só. Disse, então, que não há nenhuma possibilidade da anistia ser total, ampla e restrita.
No meu relatório, não. Né? Eu estou trabalhando com o relatório, eu não tenho relatório ainda. Todo mundo fala, cadê o relatório? Cadê o relatório? Não tenho ainda. Mas a possibilidade de anistia geral e restrita no meu relatório não existe. Porque, só para esclarecer para vocês não ficarem em dúvidas, o que nós vimos ser votado lá na Câmara? Nós vimos ser votado a urgência. Mas o texto que estava lá era só para ter um texto para votar. O texto não foi votado, o mérito, a matéria não foi votada, foi votada a urgência, tá? E parece que o texto que o Paulinho fará não tem nada a ver com anistia, tem a ver com dosimetria das penas, que é ilegal e constitucional, vocês já sabem disso, mas ele já se colocou. Então o PL da anistia foi para o beleléu. Aí o Ciro Nogueira, ele chega ontem no X e o primeiro post que ele fez foi o seguinte: já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita, digo aqui a centro-direita, a própria direita e seu extremo. Então vejam só que para Ciro Nogueira, a admissibilidade de que no Brasil existe uma extrema-direita. Adivinha quem deve ser essa extrema-direita? Deixa aí nos comentários para mim. Aí ele continua: ou nos unificamos ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez. Por mais que tenhamos divergências, não podemos ser cabo eleitoral do Lula, do PT, do PSOL, e não podemos fazer isso com o Brasil. Eu tinha vontade de xingar muito, mas eu disse para ele o seguinte: extrema-direita, falei, cite nomes. Falta de bom senso é a sua, achando que seus eleitores bolsonaristas se submeterão ao acordo pútrido que você encabeça por trás das cortinas. Nós não somos mais reféns das aparências dos discursos vazios. Sem noção é você e sua turma. Aí o Paulo Figueiredo respondeu a ele. Paulo falou assim, é verdade, Ciro, concordo com a falta de bom senso. Acredita que ainda tem meia dúzia que levam fé em acordos caracu com o establishment, que é exatamente isso que Ciro está tentando defender, tentando convencer a direita que é para o nosso bem. Olha, ou vocês vêm aqui comigo, larga Bolsonaro lá, larga os presos do 8 de janeiro, tudo condenado com essa pecha de que tentaram um golpe de Estado do algodão doce, do vendedor de picolé, do táxi que não apareceu, ou a coisa vai ficar muito pior, nós vamos virar cabo eleitoral de Lula. Fala sério, brava gente, você já conhece essa cantilena. Não é diferente de Aécio, não é diferente de Fernando Henrique, não é diferente dos outros que sempre promoveram a estratégia das tesouras aqui no Brasil. Paulo Figueiredo continua. Que tem velhaco que não entendeu que a crise diplomática com os Estados Unidos só tem fim com anistia ampla, geral e restrita? É gente sem noção. Parou por aí? Não parou por aí. Porque eu vim e eu falei para todo mundo que estava entalado na minha garganta, e é necessário que vocês entendam isso, coloquem isso em perspectiva, para vocês não saírem por aí apavorados, achando que eles têm algum poder. Por quê? Porque a grande verdade é que eles, essa raça do centrão, eles sozinhos, sem os votos dos bolsonaristas, eles não ganham meleca nenhuma, entendeu? Eles não ganham eleição nenhuma. Por isso que eles vivem fazendo malabarismo macabro para tentar justificar Bolsonaro fora da urna e a gente eleger um deles. Este é o ponto. Porque eles não ganham eleição de PT e puxadinho deles. Não funciona mais a estratégia das tesouras aqui no Brasil. Eles precisam do meu voto bolsonarista, do seu voto bolsonarista. Por isso que tá aí, né? Nessa dança nojenta, malabarismo, um contorcionismo, estica e puxa, para dizer, não, veja bem, veja bem. E não parou por aí, não. Ele veio e falou o seguinte, O Paulo respondeu para ele, ele engatou ali com o Paulo. Paulo, respeito suas opiniões, embora não concorde com diversas. Como político com responsabilidade perante a história, aí ele já faz o apelo para a autoridade, né? Porque ele é político com responsabilidade na história. Sabe onde eu quero que você enfie essa responsabilidade com a história? Ele continua. Tenho duas grandes preocupações. Primeiro, a oposição a Chaves imaginava que haveria uma alternância de poder que até hoje nunca aconteceu e o país só derreteu.
Segunda, acho uma crueldade deixar um homem de bem honesto como Bolsonaro preso por muito mais tempo nas condições de saúde em que está, ameaçando a vida dele caso a oposição não vença as eleições no ano que vem. Bem, para mim aqui, o Ciro nunca mais se elege, dependendo do meu voto, da minha propaganda, mas nem para síndico da esquina do prédio, tá? Porque o que ele está dizendo aqui nas entrelinhas? Primeiro, levou a gente para a comparação de Venezuela. Chaves imaginava que haveria uma alternância de poder? Ah, Chaves imaginava isso? Deixa de ser burro, Ciro. Pelo amor de Deus. Não houve. E Chaves nunca pensou isso. Pode parar, tá? E aqui, você quer me convencer que você é alternância de poder? Só se for dentro da estratégia das tesouras. Pelo menos é isso que todos vocês do Centrão estão demonstrando. Vocês estão demonstrando a mesma desumanidade que a esquerda, que não se importa com a verdadeira justiça para os presos do 8 de janeiro, para Bolsonaro e os generais, para Felipe Martins, para Daniel Silveira. Vocês estão demonstrando a mesma desumanidade, a mesma falta de empatia, a mesma falta de ética. Ah, porque, olha só, alguém lá fez uma cagada muito grande, mas como alguém lá pode... Então, vamos contemporizar, porque vamos tentar trocar tudo para não mudar nada. Vá à merda, cara. Entendeu? Vá à merda. E, além disso, eu comentei. Se você realmente se preocupasse com a vida de Bolsonaro, você passaria a lutar contra os inimigos dele. Por enquanto, você está lutando ao lado dos inimigos de Bolsonaro. E, sinceramente, eu não acredito que você não saiba disso. Eu disse para ele lá, para mim você não se reelege nunca mais. E eu complementei. Sabe qual é o grande problema de vocês? Vocês não ganham porra nenhuma sem os votos bolsonaristas. Por isso que vocês estão fazendo aí esse malabarismo macabro. E aí, faz o malabarismo tentando, no entanto, dar ares de muito preocupado com Bolsonaro para não perder os nossos votos. E aí eu deixo o recado final aqui para ele. Vá catar coquinho, entendeu? Para mim, esse cara não se elege nunca mais a nada, canalha, cretino. E quem mais concorda comigo? O Saxida. Olha só. Não tem essa teoria de que quem se aproximar mais do centro vai ganhar a eleição quando vencer, disputar com o PT? O Aécio está mais à esquerda do Tarcísio e a Dilma mais à esquerda do Lula. O que aconteceu em 2014? A Dilma ganhou do Aécio Neves, cara. É isso. Então, essa teoria de que não, quem chegar mais do centro vai ganhar, eu estou dando um exemplo prático. 2014 perdeu, deu errado. Ganhar do PT é dificílimo. Se alguém acha que o Lula não é o favorito para o ano que vem, não conhece a história do PT. É dificílimo ganhar do Lula, é dificílimo ganhar do PT. O que faz, então? Na minha opinião, é o momento dos grandes estadistas. É o momento de entendermos que o Brasil precisa de um governo de transição e o único nome para vencer Lula é Jair Messias Bolsonaro. Eu concordo, mas ele está... Pronto. O que ele está falando? Lula, na condição de estar no poder, ele é imbatível para qualquer um do Centrão. E eu concordo com isso, principalmente se a gente for falar daquela mágica que existe aqui no Brasil, né? Mas eu nem vou tocar nesse assunto, que é assunto proibido. Para vocês terem uma ideia, ontem, Kassab já bateu o martelo decidindo a partir da prerrogativa que Bolsonaro está realmente fora. Eles não vão nem tentar lutar. Eles não tentarão. Olha o que Kassab falou. Eleição presidencial é algo muito sério, tem que ser discutido com muita seriedade. E o PSD, felizmente, ele tem o seu rumo. O nosso rumo é com o governador Tarcísio, ou com o governador Ratinho, ou com o governador Eduardo Leite. Isso é algo que já está pacificado dentro do partido. Isso já está pacificado, não tem Bolsonaro no meio da história, certinho? E aí todo mundo viu essa semana um monte de matéria garantindo que Bolsonaro já tinha passado a bênção dele para Tarcísio concorrer no lugar dele, né? E Tarcísio veio ontem e disse que não, desmentindo a mídia do regime. Fake, não deu aval nenhum e eu sou candidato à reeleição, não tem nada disso. Eu vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele, é uma coisa que eu vou fazer sempre, porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim. É isso, tá? E só para encerrar, eu queria trazer aqui o Jeffrey Schichini, que veio com uma historinha que eu não conseguia ferir a veracidade.
mas ele colocou no público, então vou comentar com vocês. Ele disse que mal chegou na Federação União-PP, a Cristina Grêmio já vestiu a farda do Centrão. Diz que ela nunca foi antissistema e que tem conversado com todos os lados, inclusive com a esquerda e com a centro-esquerda, como se isso existisse. Chiquini diz, doa quem doer, jamais alguém da direita diria isso. Nem sem querer. Aí eu quero perguntar para os meus detratores que vinham aqui quando eu tentei denunciar a Cristina Grêmio, da mesma forma que eu denunciava a Joyce antes dela ser candidata, enquanto ela era jornalista, se dizia jornalista de direita porque ela batia no PT, lembram? Então, meus detratores eram os borbotões. Agora eu também tenho detratores em relação tanto a Tarcísio quanto a Cristina Grêmio. Quero saber, meus detratores, porque eu denuncio a Cristina Grêmio não ser de direita, estão aí? Vão falar o que de mim? Agora. Cara, vocês precisam aprender. A gente aqui tem um olho clínico, a gente bate assim, de tanto fazer análise, a gente tem um olho clínico. Eu bato o olho e vejo nas entrelinhas os detalhes das palavras, das frases que são ditas. E aí a gente desenvolve essa expertise. Tá lá, Cristina Grêmio. Eu juro, nunca fui antissistema. Tô conversando com todo mundo, imagina, esquerda, centro-esquerda, tá tudo bem. Então, vai lá e vota nela, tá bom? Ah, só para constar, foi marcada uma passeata pela anistia no dia, acho que 7 de outubro, partindo lá em Brasília, partindo da Catedral às 16 horas. Eu vou deixar o vídeo do chamamento para manifestação mais tarde aqui no canal. Então é isso, todos preparados para as eleições de 2026, com Bolsonaro fora, com o sistema indicando candidato, com Xande mandando em tudo, como se não houvesse amanhã? Conta aí para mim. Se você tiver uma sugestão que possa nos ajudar a, mudar aí o status quo, tô aceitando, viu? Tô aceitando. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, eduarpravaleria@gmail.com. Sumi 2 dias dessa semana porque tive imprevistos, tive problemas, né? Então, se vocês puderem ajudar, a coisa tá bem complicada aqui pro meu lado, com o meu familiar que está internado, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então, se você quiser, doarpravaleria@gmail.com, qualquer valor é muito bem-vindo. E eu agradeço a todos vocês que, generosamente, na medida do que vocês podem, têm aí oferecido o apoio para essa nossa caminhada, desse grande problema que eu estou administrando aqui com a minha família no Rio de Janeiro. É isso. Beijo no coração. A hora é de vocês brilharem nos comentários. Fui.